Quem está feliz aí? Glória a Deus. Quem esteve aqui no Festival de Natal? Glória a Deus. O que você mais gostou? Fora a comida. Que eu vi espetinho, né? Eu vi que a galera curtiu muito a comida. E a decoração, como é que estava? Lindo, eu gostei demais, fiquei muito feliz. O que você mais gostou? Para pensar. Presente? Tem gente que ganhou presente, gente. E o coral? Muito bom, muito bom. Foi tudo preparado com tanto carinho, tanto zelo. Eu vou ser sincero, eu me surpreendi. Quem se surpreendeu, sabe? Eu cheguei aqui, eu vi sendo montado, mas mesmo assim, depois de pronto, eu falei, gente, ficou sensacional. Então eu quero reconhecer aqui o trabalho de cada um, cada voluntário, cada organizador, cada pessoa que veio e deu o seu toquezinho, se preparou, a galera que ficou lá na cozinha, tinha uma galera lá, não tinha? Ficou lá um tempão, estava fresquinho, eu sei, ventilado, não estava, mas o Senhor é com vocês também, amém? Lá na cozinha. E por último, a gente está no penúltimo culto do ano. Eu sei, penúltimo culto, semana que vem é o último culto, e a gente termina essa série que a gente está falando sobre Natal, e hoje nós vamos falar bastante coisas aqui sobre Natal. Semana passada a gente ia falar várias coisas, mas o culto foi levado pelo mover do Espírito, glória a Deus por isso, né? Porque a gente não está preso a nenhum programa humano, apesar de fazermos programas para tudo, organizarmos tudo, porque queremos ser bons mordomos. Em tudo na nossa vida a gente precisa estar organizado, porque é isso que traz ordem. Fala assim comigo, ordem. Isso, na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Quando a gente tem progresso sem ordem, a gente gera caos. Faz sentido? A gente gera muito caos. Então eu quero te estimular a se organizar para 2026. O que precisa ser organizado? O que precisa ser considerado agora nessa corrida final para 2026? Uma das coisas é, se é o nosso último culto semana que vem, nós voltamos só dia 11 ou 12? Dia 11 de janeiro a gente está de volta, amém? Você está de volta dia 11? Amém. Então você tem aí uma temporada para cuidar da sua família, dar atenção a tudo aquilo que Deus te deu de valioso. Quem ama a sua família? Eu amo minha família também. Então é um tempo de você investir na sua família e aproveitar. E aí eu não estou falando só da sua família, mas seus familiares, pessoas que você vai lá servir, ajudar, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. É o dia que nós queremos te estimular a visitar outra igreja. Amém? Amém, porque de repente você acha que a gente quer que você fique aqui, a gente quer mesmo, mas a gente quer mais ainda que você faça a vontade do Senhor. Faz sentido? Porque Deus não nos prende em nada, Ele nos dirige, nos guia a veredas da justiça e uma vida abundante. Então quero te estimular a abençoar outras igrejas, mas vai sem crítica, amém? Com amor, abençoa, tenha um coração abençoador. Faz sentido? Então quero te convidar agora para se preparar. A gente vai estudar um pouco, como eu falei semana passada, o Espírito Santo nos conduziu. O que foi pregado aqui, por exemplo, não foi nada preparado. De repente a gente viu que tinha poucos minutos e a gente orou, nos reunimos ali. O que o Espírito Santo está falando? Está falando isso, então nós vamos seguir por aqui. Então foi pelo mover. Hoje, foi bem caipira esse mover, né? Bem pelo mover. Ainda estou em Ribeirão, né? E aí, essa semana nós vamos estudar. Então eu quero te convidar a abrir seu notes, pegar o que você precisa anotar, porque é muito importante estudarmos e conhecermos mais a palavra, entendermos o que o Senhor tem para nos ensinar. Faz sentido? Então você vai estudar hoje, anotar, e talvez você não saia daqui emocionado, mas eu te garanto, sua mente, se você ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar, não o que eu tenho para te falar. Se você escutar o que o Espírito Santo tem para você, sua mente talvez dá uma bugada, mas no final dá tudo certo. E a semana que vem nós teremos um culto
prático. Nós vamos falar como nós vamos agir com a nossa família, servir a nossa família, ser uma bênção para a nossa família nesse período de recesso. Então, primeiro culto, mover do Espírito. Segundo culto, aprender. Terceiro culto, prática. Combinado? Tudo isso para a gente falar sobre o Natal. Então, o tema de hoje é o Espírito do Natal. A gente está falando sobre a segunda parte desse tema. Esteja pronto para anotar. Então, já abra sua Bíblia aí. Quem tem Bíblia aí? Sim, tá ruim a venda de Bíblia mesmo, né? Quem não tem Bíblia? Então você vai... Olha lá, levantou a mão ali, ó, tentou disfarçar. Você vai encostar no irmão, pergunta: irmão, tenha misericórdia. Fala para ele, tenha misericórdia. Ah lá, tem, descobriu uma Bíblia lá, rapidão. Se você não tem, cola no irmão do lado e vê se ele te ajuda e deixa você ler a Bíblia dele. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4. Está pronto para estudar? Então, anota. Efésios 4, 17, verso 17, diz assim: eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, se der para diminuir o retorno um pouquinho, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo está dizendo assim aos Efésios, está dizendo hoje para Zion Ribeirão: Zion, eu quero que vocês não andem pensando como os gentios pensam, eu quero que vocês pensem com a mente de Cristo. Eu quero que vocês pensem com a mente de Cristo e não sejam entenebrecidos. O que é entenebrecido? É afetado pelas trevas. Entenebrecido não é simplesmente agora eu não estou entendendo algo ou está meio oculto. Entenebrecido é algo de fora para dentro. Repete comigo: de fora para dentro. Algo que vem de um lugar e me influencia e me atinge. Quando a gente está num lugar fresquinho, no ar-condicionado, igual agora a gente está aqui, se a gente sai, de repente vem um ar lá de fora e nos atinge, aquilo começa a mudar nosso humor, começa a mudar o funcionamento do nosso organismo, começa a mudar nossa mente, os planos que nós tínhamos. Eu estou falando só de temperatura. Agora eu quero que você imagine que Paulo não está falando de temperatura, de clima. Ele está falando de algo que nos influencia de fora para dentro. Então repete comigo: entenebrecido. Então nós vamos precisar guardar essa palavra, porque ela está na Bíblia quase toda, usada para nos alertar sobre as obras do inimigo. Entenebrecidos no entendimento, afetados de fora para dentro no entendimento, o nosso entendimento sendo mudado por influência externa. É isso que Paulo está falando. Eu relaciono isso muito com uma mente enganada. Quando Jesus é perguntado pelos apóstolos, eles estão sentados, imagino que estão sentados conversando, e Jesus tinha acabado de falar que o templo seria derrubado, e eles começam a falar sobre o fim do mundo, e quando essas coisas vão acontecer, quando vai ter terremoto, quando vai ter guerras, quando o reino vai ser tomado. E Jesus fala assim: primeiro, antes de tudo, de se preocupar com todo esse barulho, não deixe que ninguém vos engane. Então Jesus está falando assim: não se deixe entenebrecer, não deixe que você seja enganado, que sua mente seja mudada por algo que vem de fora. Tudo isso, guerras, pestes, podem acontecer, estão acontecendo, a gente vê toda hora, mas não é essa a preocupação que você tem que ter. A preocupação que você tem que ter é qual a influência que o mundo tem na sua mente. Semana passada a gente leu Lucas 19:13, que diz assim: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte.
Muito da nossa mente pula esse texto porque nós estamos entenebrecidos e não estamos entendendo que temos um papel nessa terra. Temos algo que devemos fazer e que o Senhor está esperando que eu e você façamos, que a igreja faça. E a igreja não está fazendo toda a sua obra. Por exemplo, a igreja está indo curar os enfermos da maneira que ela poderia? Não. Tomar os territórios como ela poderia na mídia, na educação? Não. Por quê? Porque há eu não sei se existe essa palavra, mas um entenebrecimento da mente, que faz com que a gente procure um lugar confortávelzinho. Sim ou não? Claro que é. Semana passada também a gente falou sobre o Kingdom, eu não preciso pôr o telão, mas a gente trouxe aqui a explicação de Kingdom, e eu não citei que essa palavra é em inglês, quer dizer reino. Então, se você de repente não entendeu, que a palavra Kingdom, ela é composta por duas palavras. A primeira é governo, ou governante, e a segunda quer dizer domínio. Quando Jesus está dizendo assim, eu estou trazendo para vocês o meu reino, é porque há um governo e há um domínio. Se há um governo e há um domínio, e esse rei é o Deus do impossível, a minha mente não deveria ficar ansiosa com coisa alguma. Então eu deveria me relacionar rapidamente com a mente de Cristo, e não ser enganado, andando de filosofias em filosofias. Eu acabei de falar que a gente vai visitar os nossos parentes. Quem vai visitar parente ou vai ser visitado por parentes fim de ano? Amém. Deveria ser mais gente, amém? A gente tem que visitar as pessoas, tem que receber as pessoas. E quando a gente pensa nisso, a gente já pensa numas situações daquele cunhado. É alguma piada que eu contei? Será? Alguns com a sogra, alguns com o sogro, alguns com o irmão, com a irmã, com o sobrinho, com a prima. Sim ou não? Oh, amém, mano. Cura e libertação depois, irmão. Eu acho que vou mudar o tema aqui. Vamos para a cura e libertação. Descarrego. É isso, esse é o sentimento. A gente pensa realmente assim, cara, eu nem sei se eu quero ir em tal lugar, eu não sei se eu quero fazer parte de tal grupo, eu não sei se quero estar em tal área da igreja, nem sei se eu quero estar nessa igreja por causa de alguém. De verdade, o Senhor quer que a gente seja luz, sim ou não? Seja sal. Então, como que você vai ser luz, vai ser sal, se não tem um posicionamento, se você não está ali servindo? Então eu quero te estimular a se mover e se preparar. Eu vou servir pessoas esse fim de ano, eu vou ajudar pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então eu não estou indo para esses lugares para discutir, para fazer tese, para defender política, partido, futebol, seja lá que for, fora o Santos, o resto vocês podem falar mal de todo mundo, mas eu preciso estar nesse ambiente como uma pessoa que serve como um canal de Deus, que serve como bênção para as pessoas, para as nossas famílias, porque nossa luta não é contra carne e sangue, logo não é contra pessoas. Então, se você não consegue nessa mesa da família que vai ter, levar paz para essa mesa, não leve a sua opinião, leve a opinião de Jesus sobre essas pessoas. Não é verdade? Você entende que se você começar a orar e pensar nessas pessoas da ótica de Jesus, você vai falar coisas que vão libertar, curar, sarar a família. Não é só você, não é só essa pessoa que talvez a gente evite de falar, porque nossa luta não é. Então abra aí em Efésios capítulo 6 e anota. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, fala principados, contra potestades, fala potestades, contra príncipes das trevas deste século. Repete essa frase, de novo,
Amém. Está claro quem são nossos inimigos? Está claro que eles são inimigos? Não tem conversinha fiada com o inimigo, amém? Se é demônio, você só expulsa, você não conversa, não bate papo com ele, você não vai ganhar nada, o máximo ele pode te enganar. Contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Então o nosso inimigo, quem é? Principados, sim ou não? Que estão nas regiões celestiais, são príncipes das trevas deste século. Na Almeida Corrigida diz aí inimigo, inclusive, inimigo, é claro a palavra inimigo, e também ela nos dá o local, como eu li aqui, lugares celestiais. Paulo sabia se portar e conquistar territórios. Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 2. Já entendemos quem são os inimigos, já entendemos também a região que a gente vai operar a guerra. Agora vamos entender como Paulo opera essa guerra. Capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 1 diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, fala comigo, fraqueza, com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras, fala, persuasivas, de sabedoria humana. Então Paulo está dizendo assim, quando eu prego, quando eu estou com meus cunhados, meus parentes, meus amigos, quando eu estou na confraternização da firma, eu não fico tentando persuadir as pessoas, eu não uso palavras persuasivas de sabedoria humana, vou convencer esses caras, porque não é você que convence. Quem é que convence? Espírito Santo. Então você só tem que ser canal. Você já pegou aqueles canudinhos que são biodegradáveis e colocou num suco de uva? Você vai chupando aquele suco de uva, que cor que fica o canudinho? Você é o canudinho. Só deixa o Espírito Santo passar por você que você vai ficar impregnado nele. E as pessoas vão ver o Espírito Santo através de você. Então se deixe usar, volte a sua posição. Você só é o só o canudinho. Cutuca o vizinho, fala, canudinho. Amém. Perdi até onde eu estou com esse povo. Verso 4: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito. A palavra poder aí a gente conhece bem aqui na Zai. Qual palavra que é essa? Fala, dunamis. É um poder explosivo, ou seja, você vai virar um canudinho explosivo. Não consigo imaginar isso, mas pensa assim, você vai primeiro levar o Espírito para a pessoa, daqui a pouco elas explodem, como eu falei que sua cabeça vai explodir um pouco hoje. Você vai começar a falar do Espírito Santo, vai falar de Jesus crucificado, como Paulo falou aqui, e aí sua família vai falar, me fala mais. Eu não sei se você teve essa experiência, eu tive muitas vezes essa experiência, dentro do shopping, trabalhando com profissionais ali dentro das empresas que eu trabalhava, dentro de galpões, armazéns, dentro de escritórios, em todos os níveis sociais. Você começa a ser canal, a pessoa pede, quero mais. Posso almoçar com você? Posso ir embora? Você me dá uma carona? Quero ouvir. Você precisa de carona? Quero falar com você. É assim que funciona, e eu estou dizendo que você e sua casa servirão ao Senhor. Em nome de Jesus eu declaro isso, mas você precisa ser esse canal, amém? Dunamis, para que, verso 5, que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está ensinando, não vai com essa conversinha mole, tudo decoradinho, tenha vida com Deus e deixa o dunamis agir através de você. Então aqui,
a gente entende logo a manifestação de poder, e eu vou falar hoje sobre 5 áreas de atuação dessa guerra espiritual, dessa batalha que Paulo está nos ensinando, que nós batalhamos por nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos colegas de escola, pelos vizinhos, e nós precisamos saber essa guerra. Então a primeira parte é o conhecimento. Está pronto? A gente aprendeu já que a falta de conhecimento leva o povo à ruína, sim ou não? Meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra conhecimento ali, ela é muito abrangente, e eu vou pegar só uma parte dela. Quando você estudar isso e for sintetizar essa palavra, ela está falando assim, o conhecimento de Deus, mas não é o conhecer de se apresentar para Deus, é o conhecer como Deus pensa, como Deus funciona, o que Deus planeja. Não é só sobre, eu descobri que existe um Deus, amém? Então, por falta de conhecimento, não é por falta de estudar a Bíblia, porque você estuda, amém? Vixe, fiquei preocupado, a gente precisa voltar para os aulas. Você lê a Bíblia, sim? Mas mesmo lendo a Bíblia eu posso ter falta de conhecimento, porque eu não estou buscando o conhecimento que Deus quer me dar, eu estou buscando às vezes resposta porque eu quero fazer da minha vida. Então, por falta de conhecimento de Deus, eu não sei onde é a batalha, por isso que eu discuto com as pessoas, por isso que eu faço juízo, por isso que eu defino como eu vou agir com um e com o outro, naturalmente, depende do que você fizer comigo, eu respondo para você. É assim a vida? Sim, depende, se você me abençoa, eu te abençoo, se você fala bem de mim, eu falo bem de você, se você fala mal de mim, eu falo mal de você, se você me socorre, eu te socorro. Esse não é o pensamento de Cristo, faz sentido? Esse é outro pensamento. Então a gente não sabe onde é a batalha, quem é o inimigo e quais são as armas, e por não sabermos essas 3 coisas e algumas mais, nós perecemos nas batalhas, nós não vencemos e tomamos território, porque a nossa missão é ocupar, vai ocupando o espaço da sua família com Cristo. Eu estava conversando com o Léo esses dias, ele me contou um caso, isso eu queria ilustrar essa parte, a respeito de um grande treinador dos SEALs, daquelas Forças Armadas Especiais dos Estados Unidos, que esse treinador, ele levava um grupo muito capacitado, muito preparado para algumas batalhas, e ele percebeu que de vez em quando eles ficavam muito ansiosos, apesar de toda a preparação, chegavam lá na batalha, estavam prontinhos esperando o inimigo, mas começavam a ficar ansiosos, e ele foi estudar, por que às vezes o meu grupo fica ansioso, e ele descobriu que não era porque eles tinham um risco de morte, e por que não? Porque eles já tinham entregue a vida deles, então eles não estavam ansiosos se tomasse um tiro e morresse. A ansiedade que eles tinham, que eles apresentavam eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem é o inimigo, porque nós não fomos informados, e como não fomos informados, a gente não sabe se vai conseguir cumprir a missão, e falhar na missão é o que deixava eles nervosos, não morrer. Então é muito claro que nós precisamos entender a missão, por isso que ficamos tão ansiosos quando vem um ataque contra nós, contra a nossa família, nossas finanças, porque eles virão. Faz sentido isso? Eles estão aí, o inimigo está buscando a quem possa tragar. A verdade é que eu preciso entender as armas, como funciona a guerra, quem sou eu, quem é o inimigo. Eu preciso entender isso, e quando eu penso em vou evangelizar, vou resgatar, vou conquistar minha família para Cristo, o inimigo se levanta. Então eu preciso entender como funciona essa guerra, e eu quero compartilhar um pouco sobre isso com você. Um dos indicadores desses erros que temos é que nós buscamos objetivos relacionados ao engano desse século. Nossa mentalidade está sempre buscando padrões que o mundo tem para considerar se estamos tendo sucesso ou não, e a Bíblia não mostra isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, e o que Paulo ensina como a gente deve pensar. Capítulo 12, verso 1 diz: portanto, irmãos, capítulo 12, verso 1 de Romanos, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela, do quê?
Do seu guarda-roupa? Do carro? Da bolsa? Do botox? Pelo que Paulo está contando, o que o Senhor está nos orientando que devemos renovar? Mente. Agora seja sincero, de boa, seja sincero com você. Você sente que você está renovando sua mente? Não responde. Eu preciso que você medite um pouco nisso. Faz quanto tempo que quando foi a última vez que você agiu diferente? Com as pessoas que te perseguem. Quando foi a última vez que você rapidamente pediu perdão? Quando foi a última vez que você rapidamente falou assim, esse cara, ele não fez nada para mim, mas eu vou servir ele, vou abençoar? Então, a mudança da mente, eu estou falando de coisas mais básicas aqui, mas elas são indicadores para a gente saber se a gente está fazendo as grandes coisas. Então, quanto você tem renovado sua mente em 2025? Sabe, um dos grandes problemas dentro da igreja é a organização, a liderança, a honra com os irmãos, com a liderança. Isso é comum. Quanto você fala assim, peraí, eu preciso renovar minha mente, que eu ainda estou pensando como há 20 anos atrás. Quanto você tem tratado seu marido diferente? Sua esposa? Seus filhos? Seus pais? Então, a mudança da mente, ela traz fruto, traz fatos. Esses fatos apontam para uma real mudança de mente. Porque senão você vai terminar Azaio 26, 27, 30 e só tornou um cabeção. Acumulou conhecimento, mas não deu fruto. É preocupante, não é? Verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui ele está falando de iluminação da mente. Iluminação é o contrário de mente entenebrecida. Ele está falando assim, sabe aquele ensino que eu te falei lá em Efésios 4, que as mentes estão entenebrecidas pelo que o mundo faz? Você precisa sair desse lugar de mente entenebrecida e ter uma mente iluminada. E o que é luz para a gente falar? Palavra. Eu preciso, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não fizer isso, eu vou perecer. Pastor, mas você não tem ideia, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, foi o ano que mais eu passeei, foi o ano, eu não sei o que foi, o que mais você ganhou seguidores. Deixa eu te falar, isso não é indicador. Sim ou não? Não é indicador, então volte para o lugar. Então a gente entendeu aqui que nós precisamos usar as armas de manifestação de poder do Espírito. Essa é a nossa arma. Faz sentido? Agora vamos falar parte 2, território. Não é sangue nem carne, a gente ouviu, não é? São territórios celestiais. Então eu não posso sair daqui achando que lá vou brigar do lado da churrasqueira, do lado da piscina, do lado daquele fogão. Não vou brigar. Eu vou brigar nas regiões celestiais. Então eu te oriento, te indico já começar a batalha que você precisa vencer. E ela começa em você, na sua mente, renovando a mente e atualizando. E para isso eu vou trazer uma história cinematográfica, história que nem Hollywood conseguiu fazer. Abra lá em Daniel capítulo 10. Nesse momento, só para te contextualizar, Daniel já tem entre 85 e 90 anos. Daniel não é mais aquele menino de 15, 17 anos que chegou à Babilônia. Já 4 impérios, 4 imperadores ele serviu. E cada imperador queria ele na posição de governador. Um deles, Dario, chorou no dia que ele foi jogado na cova dos leões e ficou a noite inteira acordado, esperando Daniel sair da cova dos leões. Então o que eu quero dizer isso? Daniel era um canudinho de uva ali? Era um homem dirigido pelo Espírito? Era um homem que era bênção, sal e luz? Sim, num território hostil, inimigo, um território idólatra. Mesmo assim, ele se manteve. Então muitas vezes eu vou falar assim, mas a minha sala de aula, meu professor é isso. Meu amigo, seja a revolução da sua sala, seja a revolução da área da igreja que você acha que precisa de revolução, seja a revolução na sua família, é você que é o responsável. Daniel capítulo 10, enquanto você abre o 10 aí, Daniel já tinha servido Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro.
capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltsazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe entendimento da mensagem. Naquela ocasião, Daniel começa a contar, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei minha fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Quantos dias são 3 semanas? 21 dias o cara orando, jejuando, sem passar perfume. Mas estava ali. Anjo não cheira, tá? Não sente odor. E aí, depois desses 21 dias, vai para o verso 12. Aparece um anjo para ele e começa a falar com ele. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em sua resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quem está falando aqui com Daniel? Quem, gente? O anjo. Anjo é gente ou é carne? É o quê? É anjo. Revelação, né? É espírito, amém? O príncipe da Pérsia pode resistir um espírito? Não, então ele não está falando de espírito, ele está falando assim: existe um príncipe nas regiões celestiais que nós tivemos um fight, e eles me impediram de vir durante 21 dias te entregar a resposta. Estão entendendo a dinâmica da luta? Então você está orando, e já faz 3 horas, Senhor, e nada, acho que eu vou comer um hambúrguer, acho que eu desisto, acho que já é uma resposta de Deus, não vou servir mais. É uma resposta de Deus para mim, porque a gente é rápido nessas coisas. E aí, 21 dias, o anjo está respondendo para ele, deixa eu terminar isso, o príncipe, então Miguel, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido, de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Verso 19, ele disse: não tenha medo, você é muito o que, gente? Amado. Fala assim: eu sou amado. Daniel é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Daniel pede para o anjo falar. Então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Cenário: guerra no céu. Hollywood não fez isso ainda, amém? Céu em guerra, anjo contra anjo, Miguel vindo ajudar esse anjo. O que aconteceu? Ele volta para a posição de guerra, depois de dar a mensagem e revelar para Daniel o que ele precisava saber, e ele volta para as regiões celestiais para a guerra. Nós movemos as guerras através das nossas orações, jejuns, nossa dedicação à palavra de Deus. Então eu preciso me preparar para as guerras que estão vindo. Mas eu queria te chamar a atenção, nós já entendemos que o príncipe da Pérsia não é um príncipe humano, é um príncipe celestial, é um demônio, que cuida de uma potestade. E aí o príncipe, e o anjo diz para Daniel assim: Daniel, não para aí, depois que nós terminarmos a luta com o príncipe da Pérsia, nós lutaremos contra o príncipe da Grécia. E quem era a Grécia nesse momento? Quase ninguém. Havia um movimento de pensamento já há 300 anos na Grécia, onde os pré-socráticos
os pensadores antes de Sócrates já discutiam como a gente veio para o mundo, como a gente nasceu, da onde a gente veio. Eles já faziam essas perguntas, estudavam, aqui perto de 300 anos já. Mas o que aconteceu? Eles não avançaram tanto, porque todo o império que dominava o mundo era o Império Persa. Te dando uma escala, é assim: primeiro o Império Babilônico, depois os medos e persas juntos tomam o território babilônico, onde Nabucodonosor era o governador no início, quando Daniel chega lá. Depois há uma divisão de novo, e só os persas ficam com o território. Então eu estou falando de um terceiro império. Antes disso, o grande império tinha sido o egípcio. Amém? Fez sentido isso? Agora eles estão com um império que está dominando praticamente o mundo, chama Pérsia. E eles estão falando assim: nós estamos brigando com esse domínio que há no mundo. Mas depois do domínio persa virá outro domínio. Qual? Grego, Grécia. E aí tem um slide aqui que eu queria que passar só para você ter uma ilustração de datas. Pré-socráticos, mais ou menos 700, 600 anos antes de Cristo. Daí surge Daniel na época de Nabucodonosor, Ciro o Grande, Belsazar, já há 500 anos. Depois disso, no ano 400, na verdade é 365, se eu não me engano, não, 347, aqui você tem o fim de Platão, depois Aristóteles, depois Alexandre o Grande, que é um imperador mesopotâmio, já é outro império. Mas se não é grego, por que o anjo falou que viria um império grego? Porque o pensamento de Alexandre foi formado por Aristóteles, que era aluno de Platão. Então o pensamento grego estava governando quando Alexandre assume a terra, assume o poder. E ele vai se tornar faraó no Egito, rei na Ásia e rei na Mesopotâmia. Eu estou dizendo que o homem que dominou o mundo, a mente dele foi treinada pelos gregos. E o anjo está falando para Daniel: Daniel, nossa luta vai piorar na próxima estação, nós lutaremos contra os gregos. Logo a gente entende que os pensamentos que o mundo carrega formam as pessoas, desde que terra é terra, desde que existe gente. E nós vimos, quando você estuda Sócrates, por exemplo, ele faz uma mudança, porque até Sócrates, todo pensamento vem do divino para o homem. Fala do divino para o homem. De Sócrates para frente nós precisamos entender o homem para poder explicar como as coisas são formadas. Há uma mudança ou não há? Essa mudança faz com que nós passemos da luz para uma mente entenebrecida. Você está dizendo, pastor, que a filosofia é errado, que os pensadores são errados? Não, são fantásticos, estudem. O livro de cabeceira de Alexandre Grande era Ilíada. Mas, se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou ter sabedoria humana, formada pelo mundo. Então a minha sugestão você precisa ser um estudioso clássico, mas você precisa do Espírito Santo, porque senão ele vai te formar uma pessoa que não depende do Espírito, que depende só de você. Aonde está a guerra, gente? A guerra está na formação de ideologias, pensamentos que o mundo nos fornece. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás. Não é isso, na verdade nós precisamos conhecer a verdade, e serás liberto. Deixa eu baixar. Você sabe onde isso vai chegar, não é? 2 Coríntios, abre lá, capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4 diz assim: mas se o nosso evangelho, verso 3,
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, fala Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para a gente terminar esse bloco, o que a gente precisa entender? Nós estamos sendo formatados por um pensamento, e depois do pensamento grego, que pensamento vem? Um grande império depois desse é o romano, e nós começamos a ter um pensamento romano baseado no que os gregos pensavam. Gente, tem muita coisa incrível que nós podemos aprender com todos esses pensamentos, mas tem uma linha tênue que nos separa de como Deus pensa e de como o mundo pensa. E às vezes a gente pensa que a gente está fazendo o bem quando a gente faz o bom, e não é verdade. Às vezes a gente está pensando na gente só. E para isso eu quero falar no terceiro bloco sobre cultura. Essa formação desses espíritos que estão sobre regiões, inclusive tem um sobre Ribeirão Preto. Quando você olha a cidade, você vai ver principados cuidando de cidades, e algumas cidades é mais crime de violência, outra crime sexual, outro crime de vício, não é assim? Outro crime de adultério, outro, é assim, eles vão tomando territórios porque é uma forma de pensar. Crime, às vezes não é crime, é a falta de autocuidado. Tem região que é assim, que as pessoas estão perdendo controle do seu corpo. E eu quero falar sobre a cultura, sobre o Deus desse século. Há um movimento secular e esse movimento te conduz a pensar de acordo com a cultura vigente. Há um movimento secular, e às vezes eu penso em secular, eu fico pensando na música secular e na música gospel. Não estou falando sobre isso. E na verdade, quando eu falo em século, o que vem na sua mente? Um século. 100 anos, não é? Na verdade, isso só passou a ser chamado 100 anos, século, depois de 1500. Antes disso, não era chamado assim. Antes disso, tinha outro significado. Então, quando a Bíblia está me falando de secular, ela não está falando de 100 anos, porque quando a Bíblia foi escrita, não era esse significado para essa palavra. E quando eu penso nos príncipes desse século, então eu preciso entender que ele não está falando o príncipe desse período aqui só. Ele está falando algo mais. Afonso Goethe, ele diz o seguinte: o século é o movimento falso, desordenado e corrupto da humanidade em cada época. Século é a corrupção daquilo que era divino, daquele pensamento da luz, para o pensamento entenebrecido. Século é eu pensar o que é melhor para a sociedade. Divino é o que Deus quer que seja feito. E eu vou chegar a condições, situações, soluções boas para a sociedade. Mas o Senhor não está nos pedindo soluções, Ele está pedindo obediência. Luz, andar na palavra dEle, ser dirigido por Ele, não falar palavras persuasivas, mas poder, dunamis. Então, quando eu chego na minha casa, eu preciso manifestar poder, eu preciso manifestar conhecimento. Então, secular é o movimento ao qual você se prende na sua capacidade. Então, se você tem uma capacidade intelectual, eu entendo as coisas a partir daqui, eu continuo fazendo só dessa forma. Por isso responde por que faz 20 anos que a gente faz a mesma coisa, às vezes do mesmo jeito, e não consegue mudar, porque a gente não mudou o pensamento, ainda pensa de forma secular. Pastor, então crente pensa de forma secular? Muito, porque ele pensa resolvendo problemas naturais de forma natural, não a partir do mundo espiritual. Então, a sua capacidade, ou você funciona pelos seus pensamentos, ou pelos seus raciocínios, dentro do seu tempo. O príncipe deste século tem cegado essa geração. Presta atenção nisso. Há 300 anos, se você havia um pensamento, você poderia escravizar pessoas? Sim ou não? No Brasil? Poderia. Você poderia. Tem alguma coisa errada com isso? Na época? Não. Então, era um pensamento dessa geração, é um pensamento secular, amém?
Há 300 anos só existia uma religião no Brasil, católica. É um pensamento secular? Sim. Esse é o plano de Deus? Não. Então, quais seriam os pensamentos seculares de hoje? Você pode ser pai de pet. Parece engraçado, mas é verdade. E aí eu começo a aceitar o pensamento secular na minha vida. E eu não renovo a minha mente. E daqui a pouco é comum viver uma vida desalinhada com o que a Bíblia diz. Você é a igreja. Fala, eu sou a igreja. Não é. Você não é a igreja. Amém? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é um membro da igreja. Você é parte da igreja. Fundamental, importantíssimo. Mas você não é a igreja. Então eu posso ser igreja. A partir do momento que eu penso que eu sou igreja, eu posso ser igreja do jeito que eu quiser. Não preciso prestar conta para ninguém. Faço o que eu quiser da minha vida. Essa parte é mais difícil mesmo. Romanos 12, vai lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus que ofereçam sacrifício como sacrifício vivo. Renovem a mente de vocês. Eu tenho um slide aqui da vontade de Deus. Bom, deixa eu mostrar esse slide para vocês. Câmbio. Caiu o sinal. Aqui. Deus tem um plano, não tem? Tem ou não tem? Eu farei o meu plano. Isaías, ele fala em Isaías, eu tenho um plano e eu farei, eu realizarei o meu plano. O plano de Deus é assim. Quando começou o plano de Deus? Não sei. Ele começou. E o que vai acontecer com o plano de Deus? Vai continuar naquela parede ali. Vai acontecer. Comigo, semigo, vai acontecer. Como são os nossos planos? Assim. É ou não é? A gente vai lá e desenha um plano, eu vou começar aqui e aí eu desço de novo e conserto e volto, e aí eu brilho e eu tenho sucesso e aí acaba. Deus, você é um ser eterno, você não pode ter planos assim. Então o pensamento precisa ser do alto para que você pense em coisas eternas, coisas do alto o tempo todo. Aí eu arrumo outro rolo. Não era para falar rolo, mas e aí eu caso de novo, eu mudo de igreja, eu mudo de empresa, eu mudo de time, eu vou mudando. E aí acabou a vida. E Deus está olhando, não, eu tenho um plano para você, meu plano é eterno, é reto. Aplane o terreno para você andar nesse plano. Ajuste o seu pensamento. Essa é a história e a vontade de Deus para você. Não é, eu vou ganhar um dinheiro na cena, não sei aonde, vou morar na Disney. Não. Não é, eu vou participar de uma igreja agora que é multiplex. Conhece a igreja multiplex? Você vai, tem uma cadeira especial para você, reclinável. E aí, na igreja multiplex, cada um recebe aquilo que quer. O que você quer? Eu quero mais luzes, eu quero mais show, eu quero mais isso. E é assim. Amém, igreja? Nós não somos igreja multiplex, nós somos a igreja do Senhor. É o plano dele que define. Se amanhã não tiver luz aqui, vai acontecer. Quantas vezes nós fizemos culto, tinha acabado a energia na vela. E o Deus desceu e o fogo pegou e as coisas, não nas velas, mas no povo. E foi bom. É hora da gente ter uma mente transformada, recebermos a mente de Cristo e andarmos nela, porque nossas famílias estão esperando isso. Nossos amigos estão esperando isso da gente. Quarto ponto, os poderes. Como operam os poderes? Dá para ir bem rápido no slide aí? O primeiro poder de domínio na terra é o hard power. Fala hard power. É o poder econômico, bélico, militar. Hoje os Estados Unidos está confrontando a Venezuela, você deve estar acompanhando isso, e há uma intimidação, e aqui eu não estou fazendo juízo de direito, mas quando ele coloca o maior porta-aviões do mundo no Caribe, ele está mandando um recado, sim ou não? Se não funcionar, nós vamos dar um jeito. Então é um controle territorial, usa a força armada e usa sanções econômicas, como o Brasil sentiu nesses dias. Esse é o hard power. Depois vem o soft power. O que eu estou querendo dizer com isso? É assim que você domina um território. Soft power, poder cultural e comportamental, moda, estilo de vida, música, entretenimento, como eu falei, cultura pet, homem usando cropped.
Depois o Smart Power. Smart Power diz poder estratégico, inteligência, sabe, são planos orquestrados, pensados, usa-se a diplomacia, usa-se pessoas estratégicas em ambientes, até pessoas famosas da arte ou da influência da TV, e por último, o Cyber Power, que é o poder tecnológico digital. Eu quero que você pense então, se todos aqueles influenciaram o mundo, se faz sentido ou não? Alexandre o Grande influenciou com 2, cultura, e influenciou também com poder bélico. Hoje você só precisa do TikTok. Hoje você só precisa da rede social. E aí você começa a ficar deprimido, seu pensamento começa a te levar a um lugar de depressão, porque você não consegue ser igual aquela pessoa do Instagram. Sim ou não? Ou é só eu que estou vendo isso acontecer? E aí eu penso num corte da vida da pessoa e começo a transformar isso na minha vida. E eu não vou conseguir, porque aquilo não é verdade. E eu vou tentar o tempo todo imitar pessoas, fazer igual aos outros. Porque eu não entendi que o meu pensamento precisa ser renovado nele, não na rede social. Então, o príncipe deste século está operando através do algoritmo. Eu posso ser formatado, conformado através do algoritmo, através da maneira das pessoas se portarem, ou eu posso ser formado pelo Senhor e receber poder dunamis e libertar a mim e aos outros. O caminho é simples e o Senhor está nos chamando hoje para reagir, para mudar. Então o que nós vimos até aqui? Existe uma batalha. Nós fomos chamados para essa batalha. Não tem ninguém aqui que foi liberado. Tem alguém que já morreu aqui? Não? Então você não está liberado. Você faz parte dessa batalha. E o Senhor está contando com você para o avanço do reino dele, dentro da sua família, esse fim de ano, dentro da sua casa, mudando a atmosfera, dando para a sua família dunamis, manifestação de poder. Mas pastor, você não sabe o que aconteceu? É hora de ser transformado. E fala assim, você não sabe o que vai acontecer com cada um que você se relaciona. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu disse para ela assim, Jesus não vai perguntar o que você fez de transformação para você, o que você serviu, o que você ajudou, o que você... Não, isso não entra na conta de Jesus. Jesus não vai perguntar o que você fez para Ele, quantas horas de adoração, quantas horas de louvor, Ele não vai te perguntar isso. Jesus vai te perguntar o que você fez para os meus pequeninos. Amém, Zay? Nós precisamos sair daqui entendendo que nós temos um inimigo, que tem um território que a gente entendeu e que começa a renovar nossa mente, que a gente precisa hoje ser esse agente de transformação. E a gente vai para a última parte. Eu estou ouvindo assim, de verdade agora. Pastor, de verdade, se desde a Grécia, da Pérsia, esses caras estão dominando, por que vai ser diferente agora? Passa isso na sua cabeça. Por que vai ser possível mudar? Porque houve uma ruptura, irmão. Houve algo que quebrou o ciclo, que o príncipe da Pérsia, da Grécia, de Roma, ou de qualquer outra nação, não esperava. Porque o príncipe da paz veio, e quando o príncipe da paz veio, o espírito do Natal veio, e quando ele vem, ele rasga o tecido social, tudo que a humanidade construiu, ele veio e rasgou, e tocou os corações daqueles que o receberam, transformou essas pessoas em carregadores desse dunamis, encheu eles do Espírito Santo, porque ele diz assim, eu vou, mas enviarei o ajudador, e ele vos ajudará em todas as coisas, e ele colocará as palavras na sua boca, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Natal. E talvez eu pense assim, o Natal é algo saudosista, o Natal é algo que aconteceu há 2000 anos e a gente deve comemorar, fazer uma... Não é isso.
O Natal é um corte na história dos príncipes dos séculos, porque o Senhor veio na consumação dos séculos. Eu quero te convidar para ficar de pé e ouvir o que o Senhor está falando para você. Se há medo, há preocupação, o que eu quero te dizer é: Senhor, eu acho que essa é a oração que você deve fazer. Senhor, eu ainda não sei como fazer, mas estou entendendo o território, o inimigo, as minhas armas e o objetivo. Eu não entrarei mais nessa guerra de forma entenebrecida. Eu não entrarei nessa guerra não entendendo o que está acontecendo. Então a perspectiva mudou. A partir de agora, eu começo a sentir que o Espírito Santo pode me usar para transformar lugares, a começar por mim. E se é com você que Ele fala, eu quero que você feche seus olhos. Se não é, começa a falar para o Espírito Santo: eu preciso disso. Eu ainda não entendi que eu tenho um chamado para ocupar territórios, mudar ambientes. Eu quero te dizer, irmãos, enquanto você ora aqui, há solução sim para tudo isso. E ele se chama o Espírito do Natal. Quando o Senhor veio e rasgou a história e se colocou aqui na terra. Era o Deus em toda a sua glória, sendo transformado num simples menino e mudando toda a história. Isaías já falava sobre ele. Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. O governo não é mais dos principados da Grécia, da Pérsia ou de qualquer outro principado, mas todo o poder está sobre os seus ombros. Um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso quer dizer que a paz está conosco. A paz entre nós e o Pai, nós e Deus. Isso só temos por causa do Espírito do Natal. Continue orando, pedindo para o Espírito Santo te tocar agora. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando a minha mente é iluminada e eu entendo que é Deus conosco, eu começo a abandonar todas as ameaças que o inferno lança contra mim, contra a minha saúde, contra a minha família, contra as minhas finanças, minha carreira, contra a igreja. E começo a abandonar isso e dizer: Senhor, tudo que está entenebrecido, tudo que está corrompido, tudo que é secular, tem me levado a um lugar de ansiedade. E eu quero hoje romper com todo espírito, toda potestade, todo principado, e receber o Espírito do Senhor na minha vida. Não só para eu ser salvo, mas para que eu seja luz nessa terra. Muda minha mente, Senhor. Traz clareza de quem Tu és. Eu sei que esse mundo odeia os Teus planos. Herodes mandou matar as crianças, porque aquele menino era a solução para essa terra. Jesus encarnado, o Filho de Deus, feito homem aqui na terra. Então nós recebemos a notícia do Natal não como uma data saudosista, mas como a revolução das nossas vidas. Porque se não houvesse Natal, Senhor,
nós ainda estaríamos como Daniel, aguardando anjos virem para falar conosco. E hoje temos o Teu Espírito. Vem, Senhor, e rompe cada coração aqui, cada vida também. Nos faz pensar como Cristo, nos faz confiar em Ti, porque a Tua palavra diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nós nos dobramos na Tua vida, desdobramos nos Teus planos, nós nos rendemos, Senhor, nós nos rendemos. Seja agora, vem derrama,
mas a continuar até o último dia da minha vida, comprometido com o teu reino, com a tua palavra, com tudo aquilo que o Senhor me pedir, eu obedecerei. Você tem coragem de fazer essa oração? Então, por alguns segundos, eu quero te convidar, faça essa oração aí no teu lugar. Diga para Ele com o que você se compromete. Esse é o momento do ano que a gente se compromete com tantas coisas. Eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou estudar mais, eu vou servir mais. Mas hoje eu sinto o Senhor nos chamando para um compromisso em obediência e fidelidade a qualquer coisa. Não importa o que Ele vai te pedir. É um compromisso e uma decisão. Senhor, eu quero a Ti. Eu me comprometo a viver por Ti, para Ti. Eu não quero saber o que vem, mas o que mais me importa é estar contigo, porque o Emanuel veio, Ele está aqui, Deus conosco. Esse é o maior presente que eu e você poderíamos ter. Sabe, eu sinto também que uma das formas de nós andarmos cada vez mais amadurecendo no entendimento e renovando as nossas mentes, não dominados e governados pelas influências dos príncipes dos séculos, mas pelo príncipe da paz, é buscar aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem dominado pelos príncipes dos séculos, até que ele teve um encontro com Jesus, até que ele teve um encontro com o Natal. O que eu e você precisamos é de um encontro, é de uma revelação. E eu quero te encorajar a nós terminarmos orando para que o Senhor nos dê revelação de quem Jesus é. O que é esse Emanuel conosco? Muitos de nós talvez tenhamos tido experiências mais aqui no intelecto, mas é hora de nós vivermos uma experiência real com Jesus. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele toma a decisão. E a palavra de Deus diz em Filipenses 3:8 que ele considera como perda todas as outras coisas que ele tinha conquistado, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Sabe, é esse tipo de cristão que a terra precisa, que o mundo está esperando. Aqueles que têm coragem de dizer: eu dou por perda todas as coisas para ganhar o conhecimento de Cristo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, nada disso se compara. Se for preciso, Senhor, eu dou por perda todas as coisas para ganhar o conhecimento, o único conhecimento que eu preciso, que é Cristo revelado. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é o nosso talento, não são as nossas conquistas, não são o nosso dinheiro, não são os nossos desejos. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, para a gente terminar, levanta as suas mãos, fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu já tive experiências contigo, eu já tive revelações, mas eu quero um nível mais profundo. Eu quero entender o que significa o Cristo revelado para mim. Mesmo que eu precise dar por perda todas as coisas, eu quero entrar nesse lugar de conhecer a Cristo, o conhecimento de quem Ele é, para que eu não caia na ignorância, assim como nós aprendemos a falta do conhecimento de quem Deus é, como Ele pensa, o que Ele sente, é que nos leva ao perecimento. Senhor, nos livra de ficar neste lugar. Que nessa manhã e por todos os próximos dias nós possamos nos encontrar contigo no lugar de revelação de quem Tu és, ó homem de dores, o Cristo ressuscitado, o Rei da glória, o Emanuel, o Deus conosco. É esse lugar que nós queremos alcançar.
a nossa oração nessa manhã. Em Teu nome nós oramos. Amém? E eu queria te encorajar a fazer algo que eu sinto fortemente no meu espírito. Presta atenção, Zaio. Essa semana, separe um tempo para estudar todos os significados da figura de Jesus, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Sabe, eu sinto que o Senhor vai trazer revelações profundas para aqueles que buscarem esse lugar. Amém? Eu quero te encorajar. Talvez você tenha que mudar um pouco o seu plano devocional essa semana, mas tudo bem. Fala, Senhor, essa semana, e não que seja só essa, mas eu sinto que existe uma janela aberta para a revelação de quem Jesus é, nessas múltiplas características que Ele tem. Existe uma revelação, então você vai dizer, Senhor, nessa semana, eu quero entrar neste lugar de profundidade. Eu deixo para trás tudo aquilo que me atrapalha, todos os meus planos, porque eu quero te conhecer. Se revela para mim, se revela para mim. Já que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus comigo, se revela para mim. E eu sinto que muitas cadeias vão quebrar, fortalezas de mentes aqui vão cair, e os seus olhos vão se abrir. Você vai começar a ter entendimento sobre quem você é em Cristo e sobre quem Ele é em você, poderosos e transformadores. Talvez a sua mente não vai nem conseguir explicar, mas você vai sentir que algo mudou, a sua visão mudou, a sua forma de ouvir, a sua forma de entender mudou. Amém? Quantos recebem isso? Amém? Então só agradece. Pai, muito obrigado. Muito obrigada porque existe uma janela aberta sobre as nossas cabeças. Muito obrigada porque o Senhor está vivo, ativo no nosso meio e também nas nossas vidas. Muito obrigada porque a revelação de quem Tu és vai produzir em nós o arrependimento verdadeiro. Vai produzir em nós as decisões, a coragem e a fé que precisamos, não somente para finalizar esse ano, mas para o que virá. Eis-nos aqui, Jesus. Se revela a nós. Em Teu nome nós oramos. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Eu quero chamar a equipe de ministração aqui. Você que quer receber uma oração individual antes de ir embora, você pode vir até a frente, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe, Zion, e um ótimo domingo.